Bem-vindos a uma jornada pelos capítulos 10 a 12 de Mateus. Jesus comissiona seus 12 discípulos, enviando-os para proclamar o reino dos céus. Ele lhes diz: de graça recebestes, de graça dai. Mas a missão não será fácil. Jesus avisa que eles enfrentarão oposição e provações. Ele os exorta a serem astutos como as serpentes e simples como as pombas. Lembre-se, nenhum pardal cai sem o conhecimento do seu pai. No capítulo 11, até João Batista, preso em uma masmorra escura, questiona se Jesus é realmente o Messias. Jesus envia notícias de seus milagres. Jesus então oferece uma bela promessa aos cansados: vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos darei descanso. As tensões aumentam no capítulo 12, quando os fariseus desafiam Jesus sobre o sábado. Mas Jesus se declara Senhor do sábado. Ele prova sua autoridade, curando um homem com a mão ressequida dentro da sinagoga, mostrando que a misericórdia é maior que o ritual. O caminho do discipulado é desafiador, mas recompensador. Junte-se a nós na próxima vez, enquanto exploramos a palavra. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão. Pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre. O servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na giná. Não se vendem 2 passarinhos por masse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem dar testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer, não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra.
E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá reencontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que dar ainda, que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: ide e contai a João o que ouvistes, e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for motivo de ofensa. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos, eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Malaquias 3, versículo 1. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: tocamos a flauta e não dançais. Cantamos uma lamentação e não chorais. João veio. Ele não bebia e não comia. E disseram: ele está possesso de um demônio. O filho do homem vem, come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Depois, Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corossai, ai de ti, Betsaida. Porque, se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia, os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, serás atirada até o inferno. Porque, se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Por aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, e meu peso é leve. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam, era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado, os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido destas palavras: quero a misericórdia e não o sacrifício,
não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Partindo dali Jesus, entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. Alguém perguntou a Jesus: é permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se esta cair num poço no dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado? Disse. Então aquele homem: estende a mão. Ele a estendeu, e ela tornou-se sã, como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu, e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías: eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará sua voz. Ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome as nações pagãs porão sua esperança. Isaías 42, versículos de 1 a 4. Apresentaram-lhe, depois, um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão, admirada, dizia: não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Por isso, eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa, e seu fruto bom. Ou dizeis que é má, e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, mas como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mau, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo: no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus: esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí. E, voltando, encontra menos a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa, e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.